meus alunos do nono ano. Estamos de volta para mais uma semana de estudos, né? E que seja uma semana muito proveitosa. Bom, gente, mais uma vez teremos atividades de interpretação, de gramática e de produção, tá? Na interpretação, a gente vai retomar o texto que vocês já estudaram semana passada, que foi o texto de Direitos Humanos, Cidadania Sexual e Promoção de Saúde, Diálogos de Saberes entre Pesquisadores e Adolescentes, da página 72. Então, assim, gente, retomando esse texto, né, que vocês já leram, já escreveram alguns tópicos que chamaram a atenção de vocês, né? Esse é um artigo que ele apresenta uma experiência de diálogos entre pesquisadores e um grupo de adolescentes, como vocês puderam perceber. E nesse artigo, de uma maneira especial, a gente vai retomar os direitos sexuais e os problemas de saúde, tá? Então, qual vai ser a nossa atividade? Vocês vão retomar o parágrafo 5, tá? Vocês vão para o quinto parágrafo, que lá fala sobre os 10 direitos sexuais dos adolescentes. Então, vocês vão escolher 2 direitos e vão fazer comentários sobre eles, vão dar a opinião de vocês sobre eles, tá? Eu posso pesquisar na internet? Pode, você pode pesquisar, mas assim, não coloque do jeito que está na internet. Utilize a pesquisa da internet para você se aprofundar um pouco mais, tá certo? Mínimo de 10 linhas. E a questão 2, vocês vão retomar o parágrafo 8, onde lá são apontados alguns problemas da saúde sexual dos adolescentes. Então, vocês vão escolher apenas um problema também e vão comentar, tá certo? No mínimo 10 linhas. Na parte da gramática, gente, como eu falei semana passada, né, vocês já pesquisaram, já introduziram o conteúdo orações subordinadas adjetivas, certo? Nessa semana a gente vai aprofundar um pouco mais. Bom, gente, as orações subordinadas adjetivas, elas têm a função de caracterizar a oração principal, ou seja, traz uma característica para essa oração principal. Lembrando que o adjetivo, né, ele dá uma característica ao substantivo. Então, assim também é a oração subordinada adjetiva, ela vai caracterizar a oração principal. Importante lembrar que essas orações, elas não são ligadas por conjunções. E como que elas vão ser ligadas? Por pronomes relativos, que são os pronomes que, quem, qual, onde, cujo. E esses pronomes, gente, eles exercem a função de adjunto adnominal do termo antecedente, ou seja, eles vão estar se referindo a algum termo que já foi dito na oração, que já apareceu na oração. Tá? Como vocês viram, as orações adjetivas, elas são de 2 tipos. Nós temos as explicativas e as restritivas. Primeiro, as adjetivas explicativas. Elas são separadas por vírgulas, tá? Muito interessante sempre lembrar desse detalhe. Elas vão vir sempre por vírgulas, né? E como o próprio nome já indica, elas vão explicar melhor ou esclarecer o termo ao qual elas estão se referindo. Onde esse termo ele vai estar onde? Na oração principal. E essa oração, gente, explicativa, ela vai se referir ao todo, tá? Vamos ver um exemplo. Eu coloquei aí, o exame final, que estava muito difícil, deixou todos apreensivos. Qual é a oração principal? O exame final deixou todos apreensivos. E qual é a oração subordinada? Que estava muito difícil. Observem aí que ela vem entre vírgulas, tá? Já é um detalhe para a gente observar. Quem é que estava muito difícil? O exame final. Então, esse que estava muito difícil está se referindo ao exame final que está na oração principal. Então, está caracterizando esse exame final, né? Que ele estava muito difícil. Orações adjetivas restritivas. Como o próprio nome já indica, elas restringem, elas delimitam o significado do seu antecedente. E elas não são separadas por vírgulas. Outro detalhe, né? E as restritivas, gente, elas referem-se a uma parte, diferente da explicativa, que se refere ao todo. Vamos ver o exemplo. As pessoas que são racistas merecem ser punidas. Oração principal, as pessoas merecem ser punidas. Oração subordinada, que são racistas. Tá. Quem que merece ser punida, gente? São todas as pessoas? Não, somente as que são racistas, né? Então, por isso que essa oração ela é adjetiva restritiva, porque ela restringe. Ela está falando apenas daquelas que são racistas, né? Não é todo mundo que vai ser punido,
tá? E um detalhe muito interessante, gente, é que assim, as adjetivas explicativas, elas podem ser retiradas da oração. Por exemplo, vamos voltar aqui para no exemplo anterior. Se eu retirasse, né, não ia perder o sentido, ia permanecer com o mesmo sentido. Já agora aqui na restritiva, não. Se eu retirar esse que são racistas, a oração ela já perde um pouco o sentido, porque as pessoas merecem ser punidas. Mas por quê? Não é isso? E a atividade de gramática, gente, o conteúdo, né, orações subordinadas, como a gente acabou de ver, é a atividade do livro didático, né, da página 116 e 117, questões 1 e 2. E a atividade de produção textual, o conteúdo é um texto dissertativo, onde vocês vão ter que falar um pouco sobre a adolescência, né, que é a temática do nosso capítulo. O título é Adolescência. O que é ser adolescente? Então, você vai dar a sua visão sobre esse tema, mínimo de 15 linhas e escrito de caneta, por favor, para facilitar a nossa leitura, tá? E aí, no grupo do WhatsApp, né, eu vou enviar um arquivo com algumas explicações, com algumas dicas, com algumas orientações para vocês fazerem essa produção, tá bom? Gente, muito importante. Enviem a foto da atividade para o meu WhatsApp de forma organizada, com cabeçalho, com o nome, com a data, com a página do livro. Alguns alunos não enviaram dessa forma, mas eu coloquei lá a observação no privado, tá? Eu espero que nessa semana todo mundo envie a atividade de maneira organizada. E é isso, pessoal. Espero que eu tenha esclarecido um pouco de algumas dúvidas, né, sobre as orações subordinadas. Qualquer dúvida é só me procurar no privado que eu estarei à disposição de vocês, tá? Até a próxima!